Mas eu gostaria de começar essa palavra orando. Então feche os seus olhos e ore comigo. Eu gostaria que você apresentasse diante de Deus nesta manhã a expectativa que você tem. Feche os seus olhos e diga para Deus aquilo que você sente por Ele. E coloque para Ele aquilo que você tem como expectativa, aquilo que você deseja receber dEle nesta manhã, neste culto. Ninguém que se apresenta diante de Deus sai da sua presença sem ser por Ele tocado ou abençoado. Deus tem uma bênção especial para você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora pela presença poderosa do Teu Espírito neste lugar. Senhor Deus, passa aqui, Senhor Deus. Passa também nas casas, nos espaços, Senhor Deus, das pessoas que estão nos assistindo online. Senhor, que a Tua presença seja poderosa, Senhor Deus, para amolecer a terra do nosso coração, que nós estejamos prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, o recado que o Senhor tem para esse dia, para esse tempo, para essa estação das nossas vidas. Senhor Deus, nós te consagramos, nós nos consagramos ao Senhor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Estou numa série que se chama Orações Ousadas. E ao longo dessas mensagens, eu aprendi muito com o Senhor e aprendi muito com homens e mulheres que clamaram a Deus e viveram coisas extraordinárias. Mas eu gostaria de começar essa palavra. Hoje eu vou falar sobre a oração de Daniel. A oração de Daniel, as orações, não é? E as visões, as revelações que Daniel, o profeta Daniel, teve é algo extraordinário. Tem algumas orações na Bíblia que são extraordinárias, que todo mundo conhece. E Daniel é uma delas. Eu acho que a primeira delas é o Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou, que o mundo inteiro ora, né? Onde tem cristãos, a gente ora o Pai Nosso. E tem algumas outras orações impactantes. Algumas orações de Paulo pelo seu povo. A oração de Paulo pelos Efésios. Hoje o Lamartine vai pregar sobre isso no culto das 11. São muito impactantes, mas a oração de Jabez que eu preguei, que muita gente repete essa oração por anos e tem vivido coisas milagrosas, extraordinárias. Mas as orações de Daniel, elas são orações impactantes para as gerações futuras até o fim. O livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Ninguém consegue entender todo o Apocalipse, a revelação sobre o final, sem conhecer o livro de Daniel. Precisa passar por Daniel. Agora, por que Deus escolheu esse homem, né, para revelar tantas coisas? Porque ele recebeu muita revelação. E a gente vai, através da palavra que nós vamos estudar hoje, entender um pouco como esse homem viveu coisas extraordinárias. Eu quero começar conhecendo com você um pouco sobre Daniel. Daniel foi um grande profeta de Deus. Ele viu não só coisas que estavam acontecendo no seu tempo, na sua era, mas ele viu até o final das eras. Deus revelou para ele o que iria acontecer daquele momento em diante, até que tudo se cumprisse. Ele teve revelação sobre todos os impérios que viriam depois da Babilônia. Porque a gente sabe que Daniel, ele foi um jovem que vivia em Jerusalém, em Israel. Só que quando o Império Babilônico veio, Nabucodonosor veio, eles vieram em 3 incursões, 3 vezes, e foram destruindo e levando o povo de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia. Por 3 vezes aconteceu essas incursões.
Daniel era um jovem da linhagem de Davi, ele era um nobre. E na primeira incursão da Babilônia, né, subjugando Jerusalém, ele já foi levado para a Babilônia. E ele foi escolhido, ele e mais 3 amigos, que vocês conhecem também muito bem a história, né, Abdinego, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que são os nomes babilônicos, né, os 3 amigos de Daniel. Ele foi levado então para a Babilônia. Daniel foi levado e ele foi criado na corte dos reis da Babilônia, na corte de Nabucodonosor. E ali, quando Nabucodonosor tem um sonho, e ele chama todos os sábios para adivinharem, e quando ele teve um sonho, não é que ele contou o sonho para que os sábios pudessem interpretar o sonho. Não, ele falou, não vou contar o sonho, vocês que são sábios, vocês não vão me enganar na revelação, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Senão todos os sábios serão mortos. Naquele momento, Daniel se destaca e se oferece a trazer a revelação. E ele busca o Senhor, e o Senhor dá a revelação do sonho e dá a revelação também do que aquilo significava para Nabucodonosor. Então ele se destaca. Ele passa a ser uma pessoa muito importante na corte, diante do rei Nabucodonosor. Depois, no tempo que o seu neto, Belsazar, assumiu também o poder na Babilônia, Daniel foi muito importante, porque tem um momento que o Belsazar, ele foi um jovem muito arrogante. E teve um momento que eles estavam festejando durante dias, e ele pega todos os utensílios de ouro que foram trazidos de Jerusalém, do templo de Jerusalém. E naquele momento que está no meio daquela festa, daquela orgia, eles usaram os utensílios do templo do Senhor. O Senhor então se revela, e a gente conhece aquela história que o dedo de Deus começa a escrever na parede, e traz então um aviso de disciplina, um aviso de juízo, e Daniel traz a revelação do que significava o que tinha sido escrito na parede. E foi naquela noite que Daniel traz aquela revelação, que os Medo, né, a Pérsia, entra na Babilônia e mata Belsazar. Naquela noite que ele estava festejando, aquela orgia, pega os utensílios sagrados, Deus dá uma palavra de juízo, e naquela noite Belsazar é morto. Então a gente sabe que a Babilônia é dominada, e começa então o Império Medo-Persa a dominar o mundo daquela época. Mesmo mudando a liderança, mudando o poder, Daniel continuou ali no centro do poder. E quando Ciro entra, não é, e domina a Babilônia, Daniel traz uma palavra para o Ciro. E diz assim: Ciro, você sabia que foi profetizado há 150 anos atrás para um profeta em Israel, Isaías? Ele deu o seu nome, ele disse o que você ia fazer. Olha o seu nome escrito aqui. E quando Daniel fala assim, Ciro fica muito impactado por aquela palavra. Porque Isaías recebeu a revelação de Deus que o povo seria cativo, né? Mas que Ciro, a quem Deus chama de o meu pastor, iria dar a libertação para o povo. Então Daniel dá essa revelação para Ciro, e por conta disso ele continua ali no centro do poder, não é? E Ciro, que é o grande sobre o Império Medo-Persa, põe Dario para cuidar da Babilônia, onde Daniel ficou. Então Daniel, neste momento dessa oração que nós vamos estudar, está vivendo sob o domínio Medo-Persa. E Dario seria então o presidente, digamos assim, da Babilônia, que foi instituído esta autoridade por Ciro. Por que Daniel orou?
Daniel, ele percebeu que o profeta Jeremias tinha profetizado que o povo seria levado para a Babilônia e eles ficariam ali 70 anos. E estava se cumprindo já, estava chegando o prazo de 70 anos, estava finalizando os 70 anos do povo de Israel na Babilônia. Então Daniel ora a Deus para que Deus então cumpra a sua palavra, libertando o povo. Daniel, ele orou porque ele desejava saber como que será, como que vai acontecer agora. Então vamos ler lá a oração de Daniel, que está em Daniel 9, de 1 a 3. E diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi instituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara ao Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Aqui é uma introdução. Daniel está contando, está relatando, está escrevendo. Olha, eu entendi que estava acabando o tempo. Então eu comecei a invocar ao Senhor com orações em jejum. O que Daniel desejava com aquela oração? Ele desejava revelação sobre o futuro. Senhor, o que há de ser agora? Você sabe que eu tenho muito essa inquietação. Eu não sei se você tem, mas eu tenho uma inquietação sobre o futuro. Porque tem pessoas que são muito nostálgicos, né? Cuja sentimento, visão, tudo remete mais ao passado. Pessoas que estão constantemente relembrando aquilo que viveu. Tem gente que vive mais o presente, não é? Gosta de aproveitar o dia a dia, não tem muitas preocupações, não tem cargas do passado, nem preocupações com o futuro. Mas tem pessoas que têm um olhar para o futuro. E eu creio que quando Deus chama alguém com esse espírito profético, essa pessoa tem um olhar para o futuro, não consegue sair do futuro. Eu acho que Daniel era assim. Embora ele tenha sido muito importante como um dos líderes políticos em 3 impérios ali acontecendo. Ele era uma pessoa que era um profeta e ele estava com o olho no futuro. Eu sou uma pessoa que tem o olho no futuro. Às vezes eu tenho até que orar a Deus, porque dá a impressão, eu tenho uma impressão que eu vivo às vezes o dia, o meu presente um pouco insatisfeita, porque eu estou com sempre olhar no futuro e algo que Deus tenha prometido precisa se realizar. O Lamartine brinca muito comigo, ele fala, tudo eu quero saber, né? Eu falo, Senhor, o que há de ser? O que há de ser? Eu tenho esse incômodo no meu coração. E o Lamartine brinca muito comigo. Ele fala, Lília, confia no Senhor, não precisa saber, não. Quando eu li Daniel, eu entendi o que significa ter o coração no futuro. E eu acho que quando Deus coloca esse peso na nossa vida para orar e para gerar coisas, a gente sempre tem um olhar para o futuro. E Daniel tinha esse olhar para o futuro. E ele queria revelação, então ele buscou ao Senhor. E ele recebe então uma palavra tremenda, que todo mundo que estuda sobre o fim tem que estudar essa revelação que Deus trouxe para Daniel, que é as 70 semanas de Daniel. Quem já ouviu falar nessas 70 semanas? Gente, Daniel chegou para Deus e falou, Deus, Jeremias falou que a gente ia ficar cativo aqui na Babilônia 70 anos. Está acabando o tempo, Senhor. E ele ora e Deus, em vez de falar, está terminando os 70 anos, Deus fala assim, ainda a transgressão e o pecado do seu povo estará sobre ele até que tudo se complete. Mas não vai ficar só nesses 70 anos, não. Serão 70 semanas de anos. Deus traz uma revelação para Daniel. Ele diz, não são só esses 70 anos que está findando. Serão 70 semanas de anos até que o final aconteça.
que a transgressão saia do povo de Israel. Então ele tem essa revelação. E vamos ler o texto que está em Daniel 9, a partir do versículo 20. Que diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Vou continuar no texto. Mas aqui é incrível que quando ele começa a orar, o anjo sai com a revelação. E ele diz assim, o anjo diz: olha, você é muito amado e eu vou te fazer entender a visão. E ele continua: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aqui ele diz assim, 70 semanas de anos. Uma semana de ano seria 7 anos. Então, 70 semanas de anos estão destinadas para a tua cidade, Jerusalém, para o teu povo, o povo de Israel. E depois deste tempo, o ungido de Deus irá reinar eternamente. E fala de Jesus e o fim das eras. Aí ele continua, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, as 70 semanas começa a ser contado quando? Quando Ciro dá a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas para a restauração, 62 semanas até que o ungido Jesus entra em Jerusalém. Príncipe, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido Jesus, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Quem destruiu a cidade e o santuário? O Império Babilônico, o Império Romano. Destruirá a cidade no ano 70. A cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim da guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu vou pedir para colocar o gráfico aqui das semanas de Daniel. Eu não vou fazer um estudo sobre as 70 semanas de Daniel, porque é muito complexo. Mas você pode, se você quiser entender um pouco mais sobre isto, você vai lá no canal do apóstolo Lamartine e tem uma mensagem, um estudo que chama 70 semanas de Daniel. Aliás, para trazer essa palavra, eu ouvi uns quatro estudos
do Lamartine sobre o final dos tempos. Então, olha, você não precisa buscar mais ninguém. Busca o apóstolo, que ele tem todo o estudo, ensina por detalhes sobre o final dos tempos. Então, quando Daniel ora, ele tem essa revelação das 70 semanas. Deus diz através de Gabriel para ele, olha, não são só 70 anos, esse período está terminando, mas de fato, até cessar o pecado do povo e a transgressão, durará 70 semanas de anos. E essa contagem cronológica, ela vai começar com a saída da ordem que Ciro vai dar, para que o povo de Israel voltem para Israel e possam edificar Jerusalém. E isso aconteceu. Começa então essa ordem cronológica. 7 semanas durarão para a reconstrução da cidade e do templo. 62 semanas em seguida, a gente tem aqui, ocorrerá até que entre o Messias em Jerusalém, aclamado como rei. Então, por essa contagem, dá para saber exatamente o dia que Jesus entrou em Jerusalém, que ele foi aclamado como rei. Lembra aquele dia que todo mundo estendeu as vestes, estendeu as folhas, e Jesus entrou e o povo declarou, bendito ao que vem em nome do Senhor, ungido de Deus, o filho de Davi. Então, cessa aqui. Agora, a última semana, ele fala muito sobre a última semana. A última semana, porque aqui tem 7 semanas, 62 semanas, dá 69, falta uma semana. Mas a última semana, ele diz assim, a última semana vai começar com um acordo de paz mundial. E a gente sabe, não só por Daniel, mas por tudo que Deus revela através de outros livros e o Apocalipse, como será esse acordo de paz. E esse acordo de paz vai determinar a última semana de anos, os 7 anos, onde o anticristo dominará até o final dessas 7 semanas, desses 7 anos. Agora a gente percebe que há um hiato aqui, porque Jesus entrou em Jerusalém, e nós estamos vivendo um hiato, que não está constado nessas 70 semanas. Por quê? Tem muita gente que tem uma incógnita sobre isso, tem certas inquirições, dificuldades de entender, porque a palavra é clara. Deus fala para Daniel através de Gabriel, estas semanas de anos é contada para a sua cidade, que é Jerusalém, e para o seu povo, o povo de Israel. Essas 70 semanas é o tratamento de Deus para com o povo de Israel, até que cesse o pecado e a transgressão. Então nós estamos vivendo nesse período que é um hiato, a era da graça, o tempo da igreja. Então nós estamos vivendo nesse parênteses, e nós cremos que nós seremos como igreja arrebatados. Nós vamos ser arrebatados, nós vamos ver esse acordo de paz sendo alinhado, e quando, talvez a gente nem veja ele sendo assinado, e seja arrebatado um pouco antes. E essa última semana, então será a semana que a gente chama de atribulação. 3 anos e meio será o início, e os 3 últimos anos e meio será a grande tribulação, que há de vir sobre toda a terra, mas para tratar com o povo de Israel. Amém? Coisa tremenda, né? Lindo. O que Daniel orou? Daniel, tem um versículo na oração de Daniel que resume tudo que ele fala diante de Deus. Está lá em Daniel 9:19. Vamos ler esse versículo, que ele resume o coração de Daniel, quando ele clama a Deus para que Deus traga a revelação. Ele diz assim: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu.
porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel, através dessa oração, ele pediu 3 coisas, basicamente. Primeiro, perdão. Ele se identificou com o pecado do povo. Ele disse: Senhor, perdoa o teu povo, porque nós estamos aqui sendo escravos, nos submetendo, fomos desterrados de Canaã, fomos levados de Jerusalém, da santa cidade, da amada cidade, e estamos aqui, por quê? Porque erramos contra o Senhor, é juízo de Deus sobre nós. Então Daniel pede perdão. Ó Senhor, perdoa-nos. E a gente vai ver na oração que ele clama, ele rasga o coração, ele se identifica, ele diz: de fato nós erramos. Depois ele pede ação de Deus. Senhor, age prontamente, não te retardes, só o Senhor que é poderoso, o Senhor que é Deus de Israel, o Senhor que é Deus das nações, age em nosso favor, não te retardes. E depois ele mostra a razão, ele argumenta com Deus, ele diz: Senhor, faça isso por amor do teu nome, porque tem um povo que se chama pelo teu nome. Então, se esse povo não se restaurar ou não for abençoado, o seu nome está em jogo. Então, Senhor, restaura por amor do teu nome. A gente tem que aprender a orar como Daniel, se identificando. Por isso, quando eu falo sobre orar, ver o futuro, a gente tem que entender o presente para desejar algo diferente do futuro. A gente tem que sair do nosso mundinho, da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina, saindo para trabalhar, voltando, descansando, dormindo, às vezes com projetos diferentes, mas a gente tem que entender o que acontece ao nosso redor. Graças a Deus que o brasileiro não é muito tacanho, porque a gente conhece nações da terra que só conhecem a sua própria história. Mas nós temos oportunidade e nós somos abertos às coisas que acontecem nas nações. Mas a gente tem que ser muito atento sobre o que acontece também aqui na nação brasileira. A gente tem que se importar mais do que a nossa vida, a gente tem que se importar com o nosso povo. Você se importa com o seu povo? Você se importa com a igreja de Cristo, aonde você frequenta? Você se importa com o que acontece no Brasil? Quem pode responder afirmativamente? Quem tem um olhar para isso? Nós temos que ter um olhar para isso. Porque quando Jesus foi assunto aos céus e deu uma ordem aos discípulos para fazer discípulos, ele deu ordem para que nós discipulássemos pessoas e fizéssemos de pessoas seguidores de Jesus, mas ele também deu ordem para que nós cuidássemos da nossa nação e do nosso território, para que Cristo reine através dos princípios do poder e autoridade sobre o lugar onde nós estamos plantados. Somos chamados Nós somos chamados para discipular pessoas e somos chamados para discipular nações. Você tem que entender que você é filho de Deus, mas Deus te colocou num território que você tem que dominar, que você tem que estabelecer o domínio de Deus e o reinado de Deus na terra. Então olhe do seu lado, se importe com aquilo que está acontecendo, saiba de notícias. Tem gente que diz assim: eu não quero saber, porque eu ligo a televisão e só tem uma notícia, então eu não quero saber dessas notícias, eu não quero saber. Eu não quero me importar com isso. Meu querido, se você não sentir a dor do que está acontecendo, você não vai poder ser usado por Deus, como Daniel foi usado por Deus, porque ele sentia a dor do povo. Ele falou: Senhor, nós estamos aqui cativos. Ele podia ficar muito bem lá, porque desde que ele foi trazido de Jerusalém, ele foi tratado a pão de ló.
Ele podia ter ficado muito tranquilo lá. Tanto é que ele nunca mais voltou para Jerusalém. Ele nunca mais voltou para Israel. O povo voltou, mas ele não. A realidade dele foi sempre aquela. Só que o olhar dele era para Israel. Porque ele se importava com aquilo. Ele se importava com o seu povo, com a sua terra. E Deus quer que nós nos importemos com o seu povo, com a nossa terra, com esse território que Deus nos dá por herança. Sinta a dor, porque se a gente não sentir a dor, não vai existir um clamor no nosso coração. A gente tem que se expor à dor, para que a gente busque a cura em Deus. Foi o que Daniel fez. Ele disse: Senhor, o teu povo pecou contra ti. Então, Senhor Deus, perdoa-nos e transforma-nos. A gente tem que saber o que está acontecendo. Tem gente que diz assim: não quero saber, não quero me meter em política, porque é tudo corrupto, então eu não quero saber disso, eles que se danem lá e eu vou viver minha vida. É ou não é? Tem muita gente que pensa assim. Só que a sua vida vai depender das decisões que aqueles homens e mulheres tomam por você. Eu já fui muito em Brasília, já fiz muitos atos proféticos, já oramos muito. A gente tinha um grupo de intercessão que a gente cobriu Brasília, né? E uma das vezes, eu fui muitas vezes lá, uma das vezes que a gente foi lá, eu peguei um táxi, e todo táxi que a gente pega, eles acham que a gente está a primeira vez em Brasília. Então eles começam a falar: olha, aqui é tal coisa, e começam a descrever. E eu fico quieta para receber informações, né? E um dos taxistas, a gente passando no congresso, ele falou assim: olha, aqui é a casa dos ratos. Para o Congresso Nacional. Eu achei que eu não tinha entendido bem. Eu falei: como? Ele falou assim: aqui é a casa dos ratos, o Congresso Nacional, só tem rato aí. Gente, quando ele falou isso, eu fiquei... Eu não posso nem descrever a sensação que eu tive. Eu fiquei tão triste no meu coração, eu fiquei tão, assim, mexida, por duas razões. Primeiro, porque ele pode estar certo em alguns aspectos. Não tem só rato lá, mas pode ter muito rato. Rato, o que é? Aquele que veio para roubar, né? Então, pode existir, como a gente vê que quando as coisas acontecem, a gente vê muito isso. Fiquei triste porque essa é a moral que aqueles homens e mulheres têm. E não deveria ser assim. Eu fiquei triste porque nós não confiamos nos nossos dirigentes. Temos razão para isso? Pode ser que sim. Mas eu fiquei mais triste de tudo que eu senti. É que aquele homem que ali vivia, era o território dele. Ele morava em Brasília já há não sei quanto tempo. Ele não tinha visão de transformação, ele não tinha esperança. E ele achava que ele não tinha nada a ver com isso. Enquanto nós formos assim, a gente não restaura o que a gente olha e não gosta. Quando você olhar para alguma coisa e não gostar, você tem que orar até que aquela situação mude. Nós temos poder, através da oração, de transformar qualquer circunstância, qualquer território. Tanto é que quando Daniel orou, Deus revelou as 70 semanas, porque Deus quis dizer para ele: Daniel, isso que você está pedindo vai se cumprir ipsis literis. Não vai deixar de cumprir. Daniel, você está orando, saiba que a sua oração importa. Você está gerando o futuro e ele vai acontecer. E isso nos ensina que nós podemos orar por qualquer coisa e transformar qualquer território, situação, se nós orarmos. Há um poder tremendo na nossa oração. Olhe, o que te incomoda é motivo da tua oração. Se o buraco na tua rua te incomoda, é motivo de oração. Eu me lembro que quando nós mudamos para cá, a primeira vez que eu vim aqui, eu falei: Senhor, mas que rua esburacada. Senhor, transforma isso aqui. Não deu um mês, eles estavam asfaltando essa rua aqui, ó. É assim que acontece.
Você ora um lugar, você vê sujeira, você ora a Deus para Deus tirar a sujeira. Eu me lembro quando eu morei 8 anos no Brooklyn. E aquele lugar era muito bonito, eu morava perto do shopping Morumbi, ia a pé ali, andava na Berrine, uma avenida bonita, e tinha uma comunidade ali. E quando eu passava naquela comunidade, que era próxima a mim, eu falava, Senhor, olha aqui, tanta gente mora bem, casas bonitas, prédios, esse povo vive aqui nessa miséria. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse povo, transforma essa região. E eu me lembro que enquanto eu morava lá, no tempo que eu morava lá, eles fizeram a restauração, a reurbanização daquela região da Berrine. Os empresários da Berrine fizeram um movimento, um projeto de tirar a comunidade de lá, e todos que saíram de lá ganharam um apartamento popular. Gente, aquela região, não sei se mais alguém orou, mas foi reurbanizada pela minha oração. Quando eu morava lá, tinha enchente. Um dia eu fui no shopping Morumbi, e eu fui no cinema com a Érica. A hora que eu saí do cinema, tinha inundado tudo. Em 2 horas, choveu tanto que você não conseguia sair do shopping Morumbi de inundação que lá tinha. Só não tinha na minha casa porque era mais alto assim, mas era bem próximo do shopping. E eu saí de lá, o Lamartine tinha viajado, não tinha como ele me socorrer. Eu estava a pé ali, não existia celular naquele tempo. Eu falei, Érica, nós vamos ter que enfrentar a enchente, porque nós vamos ficar aqui até a noite e se essa água não baixar. Estava eu, a Érica e a Nathalie. Eu peguei a Érica e a Nathalie. Nós andamos, sem brincadeira, eu adulta, até aqui. Eu molhei a minha calça jeans, tudo, até aqui eu tive que enfrentar a inundação para chegar em casa. A Érica ficava por aqui. Gente, um perigo de vida. Você pode pisar num... Olha, foi um horror, mas foi... A hora que eu cheguei em casa, nós 3, eu fiquei tão indignada. Eu falei, Senhor, eu não aceito esse negócio aqui. Como que num lugar como esse tem essa inundação desse jeito? Não pode. Sabe o que aconteceu? Essa minha oração, essa minha indignação, surgiu o piscinão que tem lá, que não tem mais inundação naquela região. O Maluf, acho que fez o piscinão lá das Águas Espraiadas. Quem lembra do piscinão das Águas Espraiadas? Agora, essa inundação que a gente viveu aqui. Nós não vamos ficar indignados que um lugar como esse não tenha tratamento adequado para não ter inundação, mesmo que seja próximas às marginais. Nós temos que ter indignação, a gente tem que gerar transformação. A gente tem que gerar a transformação das pessoas que estão vivendo mal ao nosso redor. Eu me lembro que eu fui visitar uma irmã da nossa igreja, e ela mudou para um apartamento em Morumbi. Ela morava numa linda casa no Morumbi, mas foi para um apartamento. E o apartamento, a visão do apartamento, dava para uma comunidade. Então, ela morava num apartamento bom, né, de classe alta, e a vista dela era aquela pobreza da comunidade. Sabe o que ela fez? Eu posso falar porque ela não está aqui entre nós, não vou difamar. Ela botou bastante planta para ela não ter aquela visão ruim. E eu fiquei pensando, muitas vezes é assim que a gente faz. A gente não quer ver aquilo que nos incomoda. A gente quer viver o nosso bem. Mas Deus quer forjar na igreja, na minha vida e na sua vida. A gente tem que tirar a árvore, a gente tem que tirar a venda, a gente tem que olhar o que acontece ao nosso redor. A gente tem que ter compaixão pelas vidas, pelas situações. Gente, vocês não têm compaixão. As coisas, os índices que saem aqui no Brasil é uma coisa horrível. O Nordeste saiu agora as 10 cidades mais pobres. Eu, antes de dormir, eu gosto de assistir um comentário político toda noite.
E aquilo é o motivo da minha última oração da noite. Orar pelo Brasil e pelos principais acontecimentos da política. Eu gosto de política, então eu gosto de olhar para a política. Talvez você goste de outras coisas. Talvez a visão que Deus te dá é para outra coisa. Se talvez a saúde, a educação, eu não sei qual é a área de atuação. Talvez o empresariado. Por exemplo, o empresariado aqui no Brasil, quem é o empresário? O governo, ele serve como um predador para o empresário brasileiro. É ou não é? O governo brasileiro não é um facilitador para o empresário, ele é um predador para o empresário. Ele faz leis, ele apresenta dificuldades para ganhar facilidades, para cobrar facilidades. Então, a gente tem que olhar. Eu não sei qual é a área que Deus te colocou, mas a gente tem que ter o espírito de Daniel. Ele foi um grande profeta de Deus, porque ele orou por identificação. Ele reconheceu o opróbrio que estava ao seu redor, o pecado do povo. Ele clamou por várias vezes, ele falou: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, porque nós temos pecado e errado contra Ti. Senhor, nós estamos errados. Eu tenho vergonha. Ele fala várias vezes: a nós pertence o corar de vergonha. Eu e você, nós temos que ter vergonha do que acontece ao nosso redor. Porque mesmo que você não faz, que você não está agindo naquele sentido, aquilo é parte de você, aquilo é parte do que você é. Tem gente que olha e fala assim: ah, tal pessoa é corrupta, os políticos são corruptos, mas eles nos representam, eles são a média da nossa comunidade. Porque se há corrupção em nós, há corrupção neles. Tem gente que olha o pecado do roubo e se indigna porque a gente viu políticos aí que fecharam um apartamento inteiro cheio de dinheiro. É ou não é? Vocês lembram daquela história? Aquele apartamento, tanto dinheiro que não tinha, tem que ter. Eles até têm que alugar outros espaços, porque não cabe na casa. E também pode ser achado. De tanto dinheiro. A gente se incomoda, mas a gente tem que fechar as brechas da nossa vida. Porque quem não é dizimista é roubador da mesma forma. Ainda não rouba o homem, rouba a Deus. Então, há brechas. O pecado pode ser meu, pode ser nosso. Mas eu tenho que me corar de vergonha, eu tenho que sentir vergonha, tem que fazer parte de mim. Tem que existir um clamor para que eu seja instrumento de restauração de Deus. Amém? O que a gente aprende, finalizando, o que a gente aprende com esse homem é se importar. A gente tem que se importar. A gente tem que sair do nosso mundinho. Eu digo mundinho não porque não é importante. É muito importante, a minha vida é importante, porque Jesus deu a vida por mim. A sua vida é importante, porque Jesus deu a vida por você. Vidas são importantes. Mas comunidades, povos, nações. Você sabia que quando o Apocalipse descreve que as pessoas vão se apresentar diante de Jesus, ele diz: todo povo, toda língua, toda nação se apresentará. Você vai se apresentar, eu vou me apresentar como Lília, mas eu vou me apresentar com os brasileiros. Então eu tenho que trazer diante de Deus algo que eu tenha sido importante, ou que eu tenha feito diferença. Amém? Todos vocês, cada um. Eu não chego onde você está, ninguém vai chegar onde você está. Aonde você está, Deus te plantou lá com raiz ali naquele lugar. E aquele solo, aquela terra tem que ser preparada para você. E você vai dar fruto para a justiça de Deus, para estabelecer o reino de Deus na nossa nação. Amém? Olhe, se importe, envolva-se, se envolva. Escreva a história, não observe a história, faça parte. Atuante na história de transformação da vida de pessoas, transformação do seu território, da sua cidade, do seu trabalho, da onde você atua. Faça diferença.
Deus quer trazer esse espírito, o espírito de Daniel, sobre as nossas vidas, hoje, aqui e agora. Amém? Glória a Deus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, enquanto você... Eu gostaria... Enquanto você está com os seus olhos fechados, eu vou ler um texto. E você em espírito, que é a oração na íntegra de Daniel. E eu queria que você orasse, quando Daniel fala o Senhor, nós, você diga, Senhor, eu. Se identifique com a oração de Daniel. Daniel diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós porque temos pecado contra ti. Por isso o Senhor cuidou de trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, porque não obedecemos a tua voz. Inclina, ó Deus, os seus ouvidos e ouve. Abra os olhos e olhe para a desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. As misericórdias do Senhor estão sobre nós para nos perdoar de todos os pecados. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e orasse a Deus. Que o Espírito do Senhor coloque no seu coração arrependimento pelos seus pecados. O que Deus tem falado a você através da sua palavra, os seus decretos, os seus profetas, e você não tem atendido ou não tem conseguido atender. Peça perdão a Deus. Deus quer derramar das suas misericórdias nesta igreja, nesta manhã, perdoando os nossos pecados. E se você não tem feito algo, mas identifica algo que a sua família esteja fazendo de errado, a sua nação, algo que pulsa o seu coração, peça perdão a Deus, se identifique como Daniel se identificou. Peça perdão agora a Deus.
Ó Senhor Deus, as tuas muitas misericórdias estão sobre nós. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Declare agora: Senhor Deus, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Que a misericórdia de Deus venha sobre a sua vida nesta manhã. Que você seja purificado dos seus pecados. Mas Senhor, eu te peço, amplie a nossa visão. Senhor Deus, que eu tenha uma visão cada vez mais ampliada. Que eu enxergue cada vez mais longe. Que eu me importe cada vez mais. Que eu abrace mais causas e projetos. Para que o seu reino seja instaurado na terra e no Brasil. Senhor Deus, em nome de Jesus, coloque nos corações das pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, das que estão ouvindo em sua casa, das que ainda ouvirão esta palavra, visões ampliadas. Amplia a nossa visão agora. Eu gostaria que você ficasse em pé agora. E nós vamos orar a Deus, entregando as nossas vidas ao Senhor. Você que levantou pode esticar aí, acordar bem direitinho. Feche os seus olhos agora. Eu gostaria que você orasse comigo. Repetisse, pode ser alto, baixo. Mas repetisse comigo essa oração de consagração. Ore assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. O meu coração, a minha visão, as minhas ações. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor quebre todo o meu envolvimento com o mal. Que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor me purifique. Que o Senhor me use como agente de transformação. Senhor Deus, que o espírito de Daniel venha sobre mim. Senhor Deus, que eu me importe. Transforma o meu coração, o meu sentimento, Senhor Deus. Que o teu poder venha sobre mim e que eu possa operar no seu poder. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu gostaria de saber, não tem uma pessoa que nos visita, mas eu gostaria de saber se tem alguém que fez essa oração de entrega, entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez hoje. Levante a sua mão, porque eu quero fazer mais uma oração por você. Se você entregou a sua vida a Jesus nesta manhã, pela primeira vez, consagrando a sua vida, levante a sua mão que eu quero orar por você. Não estou vendo ninguém. Se você que está conosco online, fez essa oração de entrega, acione o QR Code, porque nós queremos conhecer você. Tá bom?